apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Maravilha! Glória a Deus! Mais palmas ao Senhor! Graça e paz a todos vocês aqui em Santo André, no MGA Santo André. Graça e paz a você que me assiste agora pelo YouTube ou no nosso site graçaapostolado.com, ou você que me assiste agora no Facebook. Glória a Deus pela sua vida, graça e paz. Você que me assiste também e me ouve pelos grupos de WhatsApp que estão espalhados pelo Brasil e pela terra. Antes deste apostolado, vamos orar. Pegue na sua Bíblia como sinal de que você crê nela, porque o que eu vou falar vem dela, está escrito nela. Feche seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, te peço a devida revelação da Tua Palavra, o esclarecimento da Tua Palavra, o entendimento da Tua Palavra que nenhum homem na terra pode dar a ninguém. Só o Senhor, essa honra e essa glória só pertencem ao Senhor, de fazer o homem entender. Ainda que tal homem tenha teu espírito, ainda que tal homem seja ovelha, só o Senhor pode fazer entender a Tua Palavra. Pela Tua manifestação, pelo Teu querer, pela Tua vontade, pelo Teu poder. Eu oro, me submeto à Tua soberania, e em nome de Jesus Cristo eu te peço que a Tua Palavra, Senhor, para a Tua glória, não volte para o Senhor vazia, para que o meu trabalho em Cristo não seja em vão. Haja manifestação do Teu Espírito Santo em cada um dos Teus filhos, na Tua igreja, que vai me assistir e vai me ouvir agora em algum lugar da face da terra. Oro em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Quem pode falar amém? A Ele mais uma vez. Graça e paz aos pastores que me assistem agora. Graça e paz ao pastor Haroldo Gazzoni, lá do Rio de Janeiro. Graça e paz aos apóstolos, pastores, bispos, pastoras, obreiros em todo o Brasil. Graça e paz aos grupos de WhatsApp que têm acompanhado e crescido na graça e no apostolado. Como pastor desta igreja, como apóstolo desta igreja, preciso deixar claro desta igreja, porque eu não sou o pastor de todas as igrejas na face da terra, eu não sou apóstolo de todas as igrejas na face da terra, eu não sou o apóstolo de todas as ovelhas na face da terra. Eis o motivo porque Paulo disse em Coríntios 9:2, se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, pois vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Então, deixando claro, eu sou o pastor desta igreja aqui em Santo André, sou apóstolo desta igreja e deste ministério. E como é preciso falar que eu não sou pastor de todas as ovelhas. Claro, tem ovelha que eu não sou pastor. Tem ovelha que eu não sou apóstolo, eu não sou nada. Às vezes nem colega, nem conhecido. Eu sou pastor daqueles que se submetem ao pastoreado, ao meu pastoreado. Apóstolo daqueles que receberam a revelação da graça através de mim. E submete ao meu apostolado. Então, para você eu sou apóstolo. Para aquele outro lá não, porque ele não sabe de nada. Ou ele não aceita, ou ele não recebe, então não. Está claro? Como pastor desta igreja e apóstolo desta igreja, eu preciso trazer à luz uma direção de Deus. Quer receber a direção de Deus? Precisa receber. Como pastor dessa igreja, que cuida dessas ovelhas, né? Há ovelhas incontáveis que me ouvem e me assistem, me acompanham. Mas se não está submissa ao meu pastoreado, então não sou pastor delas. Consegue entender? Há ovelhas incontáveis que me acompanham, que me assistem e acompanham. E ovelhas que eu nem conheço. Mas se não está debaixo do meu apostolado, então não sou apóstolo para elas. Há uma diferença nisso. Então, como pastor desta igreja, que precisa cuidar deste rebanho aqui, porque da porta para fora eu já não sou pastor. Dá um pouquinho de volume, André.
como pastor deste rebanho, destas ovelhas, eu preciso explicar algo para vocês. A internet tem trazido, ou tem colocado à tona, até eu estou na internet também, então a internet tem colocado muitos pregadores, muitos pastores, muitos apóstolos, muitos missionários, muito bispo, muito evangelista, muito tudo. E nem tudo o que se diz em nome de Deus é verdade ou é assim. Nem tudo. Por isso que Jesus falou, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Está claro? Ele quis dizer o seguinte, não basta alguém só estar falando de Deus. Por isso também que ele disse, pelos seus frutos conhecereis. Tá? Então, o que eu quero ensinar esta igreja, primeiramente essa mensagem é para esta igreja aqui, onde eu sou pastor. Este ministério, o MGA, que está no Brasil, está em outras cidades. Por exemplo, o pastor Marcos Felipe, MGA Macaé. Então, eu quero trazer este apostolado para esta igreja, para este ministério. E os que estão de fora acatarem, glória a Deus, porque a palavra é de Deus, é para todas as ovelhas. Mas a minha responsabilidade é verdade que muitos vão ser beneficiados, claro. Um banquete enorme para os meus filhos, mas quando se convida, quando o banquete é na avenida, sabe aquela festa que tem na Avenida Paulista? Todo ano São Paulo faz aniversário. Então eles fazem um bolo na Avenida Paulista do tamanho dos anos de São Paulo. 400 e poucos anos, aí faz um bolo de 400 e poucos metros. Então, quem está ali? Primeiramente, os da família, né? De São Paulo e tal. Mas gente que tiver na Bahia, de Pernambuco, ele vai comer também. Se ele tiver, ele vai comer. Então, o banquete sempre beneficia a outros. E glória a Deus por isso. Tá? O que eu quero falar hoje, anote, preciso que você anota no seu papel, no seu caderno. Revelação versus interpretação. Isso o Espírito Santo mandou deixar bem claro, pelo menos para vocês, que estão debaixo do meu apostolado. Os de fora que acatarem, glória a Deus. Se não acatarem, para mim não vai mudar nada, porque eu não sou pastor para eles e nem apóstolo para eles, ou deles. Quem está entendendo? Mas a vocês, Hebreus 13, 17, cujo mesmo eu velo por vossas almas, está claro? Submetei eu vossos pastores, porque eles zelam pelas vossas almas. Então, vocês que eu devo satisfação a Deus por vossas almas, por terem recebido o meu apostolado, o meu ensino. Então, vocês eu devo algo a Deus, um relatório por vossas almas. Eu velo por vossas almas, um cuidar, um zelo. Uma abençoada Delma, graça e paz, lá de Aracaju, uma ovelha fiel ao apostolado. Glória a Deus, com orgulho, Delma, pela sua vida. Aracaju, Sergipe. A ovelha Delma falou assim, nossa apóstolo, eu vejo o seu cuidado pelas ovelhas. Aí eu escrevi para ela, abençoado, 2 Coríntios 11, 2, estou zeloso de vós. Consegue entender? O pastor, quando ele é pastor de uma ovelha, ele tem um zelo. Então, para vocês aqui, eu sou o pastor. Para as ovelhas de fora, eu sou evangelista. Eu prego, ensino. Então, se receberem a pregação e ensino, aí para elas de fora eu me torno pastor. Está me entendendo? Não tem como eu ser pastor de uma ovelha de fora. Então, para elas eu sou evangelista, um pregador, alguém que prega a palavra, alguém que ensina a palavra. Quando a ovelha se submete, aí para ela eu viro pastor. Aí eu começo a cuidar dela. Quem está entendendo? É assim que funciona. Então, o tema de hoje desse apostolado muito importante, graças a Deus está sendo registrado e precisa ficar registrado, porque o que eu vou falar aqui, eu vou explicar fundamentos básicos, que na verdade, a internet cheia de pregadores, até em graça, a internet cheia de pregadores, não vejo ninguém explicar isso. E o zelo de Deus é tão grande por vocês, que Ele mandou trazer esse ensino primeiramente para vocês. Isso é zelo de Deus. Zelo de Deus por vocês. Você recebe, abençoado? Deixa eu separar eu de Deus e Deus de mim. Eu não sou Deus, eu sou o seu pastor, seu apóstolo. Mas Deus está zeloso por vocês. E 2 Coríntios 11, 2, estou zeloso de vós com zelo de Deus. Está percebendo dois personagens? Deus é uma coisa, eu sou outra. Eu não sou Deus, eu sou um pastor, sou um pregador, um apóstolo. Mas, 2 Coríntios 11, 2, essa mensagem será feita porque estou zeloso de vós.
com zelo de Deus, ou seja, como se fosse o próprio Deus cuidando de vocês. Vocês são muito importantes para Deus, hein? Vocês serão os primeiros a ouvir ao vivo aqui. Eu sei que Ele me ama. Revelação versus interpretação. E vocês, como eu sou o seu pastor, seu apóstolo aqui do MGA, Santo André, e de todo o grupo de WhatsApp que está em qualquer lugar da face da terra, submetido ao meu apostolado, então sou seu pastor e apóstolo. Todo o MGA. Essa pregação aqui se ensina para todo o MGA. É verdade que muitos de fora vão pegar também, glória a Deus. Mas esse bolo, ele vai ser partido aqui no MGA. Quem está entendendo? Revelação versus interpretação. Coisas diferentes. E o Espírito Santo, como eu sou seu pastor, ele manda te dizer, pelo menos vocês, ou principalmente vocês, tem que saber diferenciar isso muito bem diferenciado. Saber o que é revelação e o que é interpretação. Nunca preguei essa mensagem aqui. Em 20 anos em graça. E 25 anos de ministério. Essa mensagem é inédita, exclusiva. Hoje, 25 de novembro de 2017. Em 25 anos de ministério, nunca preguei essa mensagem. Inédita. Revelação versus interpretação. Vou te mostrar que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Totalmente diferente. O que é revelação? E o que é interpretação? Vamos começar. O que é revelação? Eu vou te dar alguns textos básicos só para você acompanhar. Texto básico você já conhece, só para você saber o que é revelação. Ah, então isso aqui é uma revelação. Ah, então é uma revelação. Você vai saber que é revelação. Depois eu te mostro o que é interpretação. Você vai ver que é muito diferente. E nós não devemos seguir a interpretação. Devemos seguir a revelação. E esse é um problema grave que tem confundido muitos crentes. Porque os crentes não sabem diferenciar o que é revelação e o que é interpretação. E a internet, como disseminou muitos, e surgiram apóstolos e pregadores, então está uma confusão. As pessoas pensam que a interpretação do pastor ou do apóstolo é uma revelação. Mas eu sei discernir o que é uma revelação e o que é uma interpretação. E às vezes ou por vezes a interpretação está errada. E outra coisa, a interpretação é algo pessoal. É possível que haja 1000 pregadores com 1000 interpretações, mas a revelação vai ser uma só. Antes de eu ler algum texto, imagina uma igreja pentecostal. Quem que eles receberam como Jesus lá, como Senhor lá? Jesus, não é? Quem que é o Senhor, por exemplo, de uma igreja Assembleia de Deus? Quem que eles recebem como Senhor? Quem? Jesus. E na igreja batista, eles recebem quem como Senhor? Jesus. E na metodista? Jesus. E na igreja presbiteriana? Jesus. E por aí vai. Isso é revelação. Algo que não pode mudar. Se eu for a fundo na Assembleia de Deus e comparar com o MGA, vai haver interpretação. Um vê de um modo, o outro vê de outro. Aí já é interpretação. Aí já não é revelação. Na igreja batista, qualquer pessoa que chegar lá vai precisar receber Jesus como Senhor. Não é isso que vocês sabem? Aqui também. Não tem como um pai de santo, um macumbeiro, um feiticeiro subir aqui para pregar para vocês o quê? Se o Deus dele é Ogum, é Orixá, é Iemanjá, é outros deuses, então ele não pode pregar para você a sã doutrina, porque ele não conhece a sã doutrina. Então, antes de ele ser um pregador, ele precisa receber a Jesus como Senhor na vida dele. Não é isso que você sabe? Isso em qual igreja? Em algumas? Em todas. Se for uma igreja cristã, precisará, o primeiro passo, diga, receber Jesus como Senhor. Não é isso que você sabe? Alguns falam aceitar Jesus. Não quero nem entrar nesse assunto hoje.
A Bíblia não fala de aceitar, fala de receber, mas eu não quero entrar nesse assunto. Então, todas as igrejas, uns falam aceitar, outros falam receber. Na igreja da lei, tem que aceitar Jesus. Em graça, tem que receber Jesus. Pentecostal, tem que aceitar Jesus. E uma igreja mais renovada. Então, toda igreja cristã precisa receber Jesus. Não é isso que você sabe? Então vamos falar primeiro sobre revelação. Vou te mostrar aqui. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. O tema de hoje, revelação versus interpretação. O que é revelação? Vou te dar alguns exemplos de revelação. Aí você vai ver, isso aqui é uma revelação. Vou te dar alguns exemplos. 1 Coríntios 3, verso 10, Paulo disse: segundo a graça de Deus que me foi dada. Coríntios 3,10, segundo a graça de Deus que me foi dada. Graça aqui pode ser trocada por revelação, sem problema algum. Por quê? Porque quando Paulo fala segundo a graça que me foi dada, ele não está dizendo de uma cura que ele recebeu. Ah, agradeço a Deus pela graça alcançada, eu fui curado. Não, não é isso que ele está falando. Graça aqui significa revelação. Algo que lhe foi revelado. Coríntios 3,10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Até aqui ele não falou qual que é o fundamento, ele só falou que colocou. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Ele quem? O fundamento. Qual o fundamento? Não sei, ele não falou ainda. Então vamos continuar lendo. Coríntios 3,11. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto. E ainda não falou qual que é o fundamento. Aí ele disse, o qual é Jesus Cristo. Moisés colocou Jesus Cristo como fundamento? Davi? Salomão? Abraão? Alguém antes de Paulo tinha colocado Jesus Cristo como fundamento eterno para judeu, para gentil? Alguém já tinha feito isso? Então isso aqui é uma revelação. Por quê? Diga, porque ninguém sabia. Quem é que sabia? Hã? Ninguém, abençoado. Você sabia disso que ninguém sabia? Agora eu vou te mostrar coisas que ninguém sabia. Mas teve um que ficou sabendo. E essas coisas que ninguém sabia, quando ele trouxe à luz, é chamado de revelação. Por exemplo, coisas que ninguém sabia. 2 Coríntios capítulo 5. Abre aí. Agora eu vou te mostrar o que é revelação. Aí você vai ver o que é revelação. O tema revelação, e todos aqui no MGE precisam entender isso, como eu entendo. Aprender, entender, compreender. Para não comer tomate pensando que é caqui. Para não comprar o gato pensando que é lebre. Porque a lebre e o gato, tem gato sim. A lebre é cinza. Meia da cor de cachorro do mato. Sabe aqueles cachorros do mato meio cinzentado? A lebre é mais ou menos essa cor. A lebre não é igual o coelho que é branquinho. O coelho é branquinho. Apesar que tem coelho cinza também, tem preto. Mas geralmente o coelho é branquinho, limpinho, bonitinho. A lebre já é mais do mato. O coelho é mais doméstico. A lebre é mais do mato. E tem gato do mato. E tem gato que parece lebre. É o velho ditado, comprou gato por lebre. Pensando que era lebre e era gato. Comeu tomate pensando que era caqui. Olhou de longe, né? Tá falando de Deus, então tá falando da Bíblia, tá falando de Deus, e comeu tomate pensando que é caqui, mas tomate é uma coisa, caqui é outra. Revelação é uma coisa, interpretação é outra. E você tem que aprender a separar isso, para você não andar por interpretações. Você tem que andar pela revelação. Alô, quem está entendendo até aqui? Você não pode andar por interpretação. Por quê? Se você for andar por interpretação, um diz uma coisa, o outro diz outra. Tá claro?
Tá pegando onde eu quero entrar? Se você for andar por interpretação, todo pregador usa a Bíblia. Alô? Pai. Todo pregador usa a Bíblia. Todo. O padre usa a Bíblia. Você vai ouvir a pregação do padre, ele usa a Bíblia. Todo padre usa a Bíblia, prega com a Bíblia. Padre, bispo, cardeal. Então, não vou citar nomes de padre, mas eu ouço os padres também. Eles usam a Bíblia. E depois eles dão a interpretação deles. Aí já coloca a Maria também. Aí já coloca ali um ídolo, uma imagem, uma estátua. Aí já coloca a vela também para acender. Isso não é revelação. Isso é interpretação da Igreja Católica. Que o padre aderiu e está ensinando. Então, isso é interpretação da Igreja Católica. Aí você vai ver outra igreja, aí já não é padre, é pastor. Está com a Bíblia também, igual a do padre. Aí depois ele já coloca uma interpretação. E por aí vai. Interpretação batista, interpretação presbiteriana, interpretação metodista, interpretação pentecostal. Não tem? Tem até Bíblia de estudo pentecostal. O que é isso aí? É uma Bíblia segundo a interpretação deles. Levanta a mão quem está entendendo. Mas Paulo não colocou uma interpretação como fundamento. Ele colocou Jesus Cristo, uma revelação que ninguém sabia. Não sabia o quê? 2 Coríntios 5, versículo 18. O que ninguém sabia? Olha aqui a revelação. Vou te dar uma revelação que ninguém sabia. 2 Coríntios 5, 18. Tudo isto provém de Deus. Até aqui, diga, todo mundo fala de Deus. O pastor fala de Deus. O padre fala de Deus. O bispo fala de Deus. O papa fala de Deus. O pentecostal fala de Deus. Quem está em graça fala de Deus. Quem está debaixo da lei fala de Deus. Então até aqui não tem nenhuma novidade. Está claro? 2 Coríntios 5,18. Tudo isto provém de Deus. Agora vem a revelação que ninguém na terra sabia. Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, não sabia. Davi, um homem segundo o coração de Deus, não sabia, não tinha como saber que ele estava antes de Cristo. Mas aqui está o fundamento que ele colocou. Paulo. Ninguém na terra sabe. Alô? E essa revelação, o tema, revelação versus interpretação. Essa revelação ninguém pode mudar. Eu sou pentecostal. Deus nos reconciliou em Cristo. Eu sou da Igreja Batista. Deus nos reconciliou em Cristo. Eu sou católico, apostólico romano. Deus nos reconciliou em Cristo. Eu vivo em graça. Deus nos reconciliou em Cristo. Eu ainda estou debaixo da lei. Deus nos reconciliou em Cristo. Eu sou testemunho de Jeová. Deus nos reconciliou em Cristo. A revelação ninguém pode mudar. Ninguém pode pôr outro fundamento. O que Paulo disse em Coríntios 3,11. Eu pus o fundamento e ninguém pode pôr outro. O qual é Jesus Cristo. O fundamento é Jesus Cristo. Isso é uma revelação. Não importa se você é batista, pentecostal, presbiteriano, tradicional, renovado, da lei, em graça, testemunho de Jeová. Não interessa o que você é. Deus nos reconciliou em Cristo. Diga bem forte. Isso é uma revelação. Imutável. Irrevogável. Ninguém pode mudar. Só quem está entendendo. Isso é uma revelação. 2 Coríntios 5,18. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Pastor, eu não sabia. Então agora está sabendo. Digam todos comigo. Deus nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Isso aqui é uma interpretação? Não, porque não é pessoal. Escreva no seu caderno aí. Diga comigo. Toda revelação é universal. Universal quer dizer o quê? Independente de sexo, se é macho, se é fêmea, independente de raça, se é judeu, se é gentil, independente de sangue, de tribo, de língua. How are you? Inglês,
Português, como vai você? Independente de língua, de raça, de tribo, de cor, de credo, isso aqui é revelação que ninguém pode mudar. Esse é o fundamento que Paulo colocou. Quer ver outra revelação? 2 Coríntios 5,19. E eu considero a maior revelação que Paulo trouxe. Eu, o crente Marcos Gomes. Não vou nem falar como pastor e apóstolo. Eu, Marcos Gomes. Para mim, a maior revelação que Paulo trouxe em suas 14 cartas está aqui. 2 Coríntios 5,19, porque ninguém sabia. Ninguém sabia. Você acha que Tomé sabia? Não, se eu não ver ele, se eu não ver as feridas, se eu não ver a marca. Tomé não sabia. João não sabia. O João disse, se dissermos que não temos pecado, o João não sabia nada, o João não entendia, o Tiago não entendia, o Mateus não entendia, porque não tinha sido revelado. Revelado o quê? 2 Coríntios 5,19, isto é, Deus estava em Cristo. Para mim, essa frase é a maior revelação da Bíblia. Para mim, circule, ó. Deus estava em Cristo. Digam todos, Deus estava em Cristo. João sabia disso? Não, senão ele não falava que todo mundo era pecador. Porque Deus estava em Cristo perdoando os pecados. Então ele não sabia disso. Está claro ou não está claro? O Pedro sabia disso? Não sabia. O Tiago sabia não. E não vou nem falar de Mateus e Marcos, que estão abaixo de Pedro, Tiago e João. Não vou nem falar dos outros. Tadeu, Filipe, não vou nem falar. Filipe não escreveu nada. Tadeu não escreveu nada. Quem escreveu foi Mateus, foi Marcos, foi Lucas e João. Lucas nunca andou com Jesus, mas escreveu o livro de Atos e o livro de Lucas. E o Lucas nunca andou com Jesus. Logo, subentende, isso é interpretação, que o Lucas escreveu o que ele ouviu por aí. Ou ouviu de Tiago, ouviu de Mateus, ouviu de Marcos, ouviu de alguém e ele pegou e escreveu Lucas. Porque ele nunca andou com Jesus. Está claro ou não está claro? Você sabia que Lucas não era um dos 12? O que eu disse? Lucas não era um dos 12. Está claro ou não está claro? Você vai ler Mateus 10, esse é o nome dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos. O nome de Lucas não está lá. Lucas não era discípulo de Jesus. Ele era um médico. Ele apareceu na história cristã, mas ele não era discípulo de Jesus. Mateus, Marcos, aí ele escreveu Lucas. Aí João escreveu também. Aí o Lucas escreveu Atos, que é a história da igreja. Começou a igreja primitiva, o Lucas via e ouvia, andava com Paulo, andava com Pedro. Então o que ele via, ele escrevendo. Escreveu capítulo 1, 2, 3, 4, até que chegou no 28. Aí ele morreu, acabou no 28, mas o Atos continua ainda nos dias de hoje. E espero que você esteja acompanhando a história da igreja, que começou em Atos 1. Por isso que o livro de Atos é um livro incompleto. Por que incompleto? Porque a igreja ainda está na terra. O que eu falei é uma revelação. 2 Coríntios 5:19. Isto é, Deus estava em Cristo. Diga, isto é uma revelação. Diga, não é uma interpretação. Diga, é uma revelação. Outra revelação. A primeira, Deus estava em Cristo. A segunda revelação, reconciliando consigo o mundo. Diga, isso é uma revelação. Diga, não é interpretação. Outra revelação, a terceira no mesmo versículo. A terceira no mesmo versículo, hein? A primeira, Deus estava em Cristo. A segunda, reconciliando consigo o mundo por Jesus Cristo. E a terceira no verso 19, não imputando aos homens os seus pecados. São 3 revelações. 3. Diga, Deus estava em Cristo. Diga, reconciliando consigo mesmo o mundo. Olha como que é a revelação, como que ela é diferente da interpretação. E essa mensagem eu vou ter que fazer em 2 partes, tá? Porque eu tenho tanta coisa para falar, não estou nem num quarto da mensagem ainda. Nem num quarto eu não estou. Não falei nada ainda do que Deus mandou falar. Olha como que a revelação é tão forte e abrangente e a maioria dos crentes não sabem e não entendem isso. Olha como que a revelação é abrangente. Deus, segundo Coríntios 5:19, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo, eu e você. Amém? Não.
o mundo. Isso quer dizer o quê? Eu já entendo essa revelação. O que isso quer dizer? Ovelhas que estão no Japão já foram reconciliadas com Deus em Cristo. Ovelhas que estão na Austrália, ovelhas que estão na Itália, ovelhas que estão no Chile, ovelhas que estão na Argentina, ovelhas que estão na Alemanha, ovelhas que estão no mundo, já foram reconciliadas com Deus em Jesus Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Diga bem forte, isto é uma revelação. Outra revelação, não imputando aos homens os seus pecados. Isso é uma revelação. Porque ninguém sabia disso. Para todos os seres humanos da terra, o homem era um pecador. Agora preste atenção no que eu vou te falar. Como é que Paulo sabia todas essas coisas se ele nunca andou com Jesus? Diga, como Paulo sabia tudo isso se ele nunca andou com Jesus? Vamos ver o que Lucas registrou? Atos, abra sua Bíblia aí, capítulo, papai, 22. Atos, capítulo 22. O Lucas deixou registrado. Como é que Paulo sabia tudo isso se ele nunca andou com Jesus? Diga, Atos 22. Olha, muitos não sabem quando Paulo foi arrebatado. Muitos sabem que Paulo foi arrebatado, mas não sabem quando ele foi arrebatado. Alguém dirá, ele foi arrebatado em 2 Coríntios 12. Não, você está louco? Não, mas lá ele está falando. Ele está falando que ele foi arrebatado. Mas não foi lá que ele foi arrebatado. Ele está falando que ele foi arrebatado. Ele foi arrebatado aqui em Atos 22. Ó. Atos 22, verso 17. Lucas escreveu que Paulo disse em Atos 22, 17. Paulo falando, voltando eu para Jerusalém, Paulo falando, quando orava no templo, achei-me em êxtase. Então Paulo recebeu uma unção. Em outras palavras, o Espírito Santo se manifestou na vida de Paulo, que não tem nada a ver com Atos 9, hein? Alô? Atos 9, a conversão de Saulo. Lembra de Atos 9? Quando ele apareceu na história bíblica? Na verdade ele apareceu em Atos 8, né? Que ele perseguia a igreja e tal, mas em Atos 9 Jesus apareceu a ele, é a ordem cronológica. Atos 8 ele era um perseguidor. Atos 9 ele se converteu. Aí veio Atos 11, 12, 13, 14. Já estamos em Atos 17. Pula para o capítulo 22, verso 17. Atos 22, 17. Paulo disse, voltando eu para Jerusalém, quando orava no templo, achei-me em êxtase. E vi aquele que me dizia, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Eu respondi, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão. Olha aqui ele citando Atos 8. Ele falando com Jesus, Senhor, lá em Atos 8, eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, olha ele citando Atos 8, quando o sangue de Estevão, tua testemunha se derramava, eu também estava presente e consentia na sua morte, e até guardei as vestes dos que o matavam. Então o Senhor me disse, vai, enviar-te-ei para longe aos gentios. Então o arrebatamento de Paulo aconteceu em Atos 22, verso 17. Aí, em 2 Coríntios 12, abre lá, aí aqui, em Atos 22 aconteceu. Em 2 Coríntios 12, ele nos contou o que aconteceu. Quem está entendendo, diga amém. Estou falando com quem conhece a Bíblia. Quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando. O arrebatamento de Paulo aconteceu em Atos 22, 17. Em 2 Coríntios 12, pela primeira vez ele começa a contar o que lhe aconteceu. 2 Coríntios 12, verso 1.
É necessário me gloriar-me, embora isso não adiante nada, eu passarei as visões e revelações de quem? Do Senhor. Aí ele começou a falar das revelações. Não é de interpretações. Aliás, deixa aí o 2 Coríntios 12 aberto, abre em Gálatas 1, vira uma página. Para deixar claro que o que Paulo pregava e ensinava não era interpretação, eram revelações. Por isso não podemos em hipótese alguma sair do apostolado. Tem pastores, entre parênteses, até em graça, falando coisas que Paulo não falou. E isso é interpretação, não é revelação. Diga bem forte, a revelação é o que Paulo falou. Quem está me entendendo? Tem pastores até em graça, doutrinando suas igrejas, porque o MGA não. O MGA já tem um pastor e apóstolo. Eu sou seu pastor e apóstolo? Então aqui não vai doutrinar. Não vai doutrinar aqui. Se doutrina para lá, esse é o problema dele lá. Paulo disse, veja cada um como edifica. Paulo disse, veja cada um como edifica. Então, se doutrina para lá, é na igreja lá, local. Alô? E diz o Espírito Santo agora, nenhum pastor, nenhum apóstolo pode mexer na igreja universal. Por quê? Para você aplaudir, na igreja universal já tem um apóstolo. Hebreus 3:1, Jesus Cristo. Na igreja universal já tem um apóstolo e pastor. Papai. Está me entendendo na igreja universal? Não é a igreja do sal não, tá? Igreja universal é a igreja de Cristo que está na face da terra. Quem está entendendo? O abençoado dá risada, mas é preciso ficar claro, né? Quando eu falo igreja universal, eu estou citando Hebreus 12:22. Tem chegado à universal Assembleia dos Santos. Está claro ou não está claro? Então, na igreja universal, que é una, em italiano, una, que é uma só. Na igreja universal, que é uma só, diga comigo, porque a igreja é uma só. Quantas igrejas Cristo tem? Uma. Ele falou para Mateus, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja dele é uma só, não tem 2, 3, 4, 5. Denominações tem muitas, mas a igreja de Cristo é uma só. E Efésios 1:22, Paulo diz que Cristo é o cabeça dessa, no singular, igreja, no singular. Logo, a Bíblia não foi interpretada, ela só foi traduzida. Logo, a Bíblia, quando eu leio Paulo com olhos iluminados, eu consigo enxergar 2 tipos de igreja. A igreja de Cristo, que deveria estar escrito com I maiúsculo, Efésios 1:22, ele é o cabeça da igreja. Não fala da igreja local, igreja universal. A igreja una. Então, deveria estar escrito, assim como está escrito Filho de Deus com F maiúsculo, assim como está escrito Espírito de Deus com E maiúsculo, igreja deveria estar escrito em maiúsculo. Mas a Bíblia não foi interpretada, graças a Deus. Você imagina um testemunho de Jeová interpretar a Bíblia? Hã? E eles interpretaram a deles. Tanto é que fizeram uma para eles. Segundo a interpretação deles. Estão me entendendo? A Bíblia não foi interpretada. Ela foi traduzida, por isso que existem muitas versões, atualizada, corrigida, revista, linguagem de hoje, NVI e por aí vai. E Scofield, Thompson, eu tenho todas essas. St. James, inglês, e por aí vai. Hanna Valera, espanhol. Então tem várias traduções e versões. Então, a palavra igreja de Efésios 1:22 deveria ser em maiúsculo. Jesus Cristo é o cabeça da igreja, a igreja universal na face da terra. Agora, quando vos reunis num lugar, aí a igreja é minúsculo, porque fala da igreja local. Diga comigo, a Bíblia fala, melhor falando, diga, o apóstolo Paulo fala sobre a igreja de Cristo, diga que é uma só, e sobre a igreja local, diga que são várias. Algumas, Roma tinha igreja, Éfeso, Galácia, cada carta dele é porque tinha o quê? Igreja. Por isso que são 14 cartas. 10 cartas escritas para as igrejas e 4 cartas ministeriais.
Igreja, Roma, aos romanos. Galácia, aos gálatas. Éfeso, Efésios. Então, cada cidade ali tinha igreja. Diga, igreja local. Diga, mais Cristo. É o cabeça da igreja. Faz assim, ó, universal. Então, na igreja universal, não existe apóstolo. Diga, porque Cristo é o apóstolo. Diga, Hebreus 3:1. O endereço é esse. Jesus Cristo, o apóstolo da nossa confissão. Hebreus 3:1. Então, na igreja universal, já tem um apóstolo. Ninguém pode mexer, ninguém pode doutrinar. Porque já tem um apóstolo na igreja universal de Cristo. Agora, na igreja local, se o pastor, se o pregador tem a sua interpretação, isso é com ele lá. E nós temos que ter maturidade para saber separar o que é revelação de interpretação. Cadê os que estão entendendo? Mas existem interpretações diferentes? Ué, se a graça é uma só, Jesus é um só, Efésios 4, um só Senhor. Ué, existem interpretações diferentes, mesmo em graça? Te lembrando que foi em graça que Paulo disse, veja cada um como edifica. Então, a edificação pode ser diferente, ou ter diferenças, mas o fundamento não, porque o fundamento é um só para todos. A edificação, por vezes, você vai ver diferença. Um edifica de um jeito e fala certas coisas. Outro edifica de outro jeito e fala outras coisas. E agora, quem está certo e quem está errado? Quem está certo, quem está falando a revelação. Você não tem que seguir a interpretação, nem minha. Nem minha. Eu vou ser imparcial. Você não tem que seguir a minha interpretação. Você tem que seguir a revelação. Quem é que está entendendo, hein? Segundo Coríntios 12, verso 2. Foi aqui que eu parei. Segundo Coríntios 12, verso 2. Paulo diz, conheço um homem em Cristo. Alô? Olha como que a revelação é tão tremenda. A frase em Cristo já é uma... Claro, já é uma revelação. Que nem Tiago recebeu. Alô? O que eu vou falar aqui agora é uma interpretação minha, pelo conhecimento que eu tenho. E essa minha interpretação, eu confio nela 100%, porque o que eu vou falar, você pode conferir na sua Bíblia, e você não vai achar. Logo, me faz confiar nessa minha interpretação que eu vou dar e falar agora. Por exemplo, Tiago escreveu 5 capítulos. Eu já li várias vezes. Tenho 50 Bíblias. Tiago escreveu 5 capítulos. Agora eu vou dar a minha interpretação. Em nenhum capítulo dos 5, nenhuma vez, ele disse a frase, em Cristo. Eu tive o zelo de procurar e perceber que nenhuma vez o Tiago falou, em Cristo. O Pedro ainda falou no 1 Pedro, 2 Pedro, mas o Tiago não falou nenhuma vez. Por quê? Porque, segundo Coríntios 12, verso 2, era uma revelação que foi dada a Paulo. Não era uma interpretação. Era uma revelação. Qual revelação? Segundo Coríntios 5,17. Quem agora está? Quem agora está? Segundo Coríntios 5,17. Quem agora está? Em Cristo. Quem na Bíblia de Gênesis até Paulo disse pelo menos uma vez em Cristo? Quem? De Gênesis até Paulo, quem disse? Ninguém, pessoal. Ninguém. Não tenha medo de falar, ninguém. Você não tem uma Bíblia? Lê ela. De Gênesis até Paulo. Ninguém. Porque em Cristo não é uma interpretação. Abba, Pai. Em Cristo é uma revelação que ninguém sabia. Alô?
1 Coríntios 3,10. Não precisa abrir não, já foi o primeiro texto que eu li. 1 Coríntios 3,10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como fundamento. Qual fundamento? Jesus Cristo. Então, como Paulo falava? Em Cristo. Tiago nunca usou essa frase. Tiago nunca usou essa expressão. Por quê? Porque não tinha e nem recebeu essa revelação. Olha Gálatas 1, que eu ia ler. Gálatas 1, está aqui, ó, versículo 11. Vou ter que fazer em duas partes. Não falei nem a metade ainda. Gálatas 1, 11. Paulo diz: faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não recebi, nem aprendi de homem algum. Mas, como? Não ouvi, como? Está claro ou não está claro o que eu estou pregando e ensinando aqui? Não dá um sinal se está claro. Não está claro? Então o que Paulo pregava era interpretação dele? Não. Paulo pregava o quê? Ou seja, o que lhe foi? Está claro ou não está claro? Uma salva de palmas ao Senhor que nos faz entender isso. Primeiro eu estou te mostrando o que é revelação. Por exemplo, Deus estava em Cristo. Para mim, vou falar de novo. Faço questão de deixar bem claro. Para mim, a maior revelação da Bíblia. É a maior, não tem outra. A pastora, eu pirei quando eu fiquei sabendo que o diabo foi aniquilado. Aí, irmão, Deus podia dar um sopro para aniquilar o diabo. Deus podia dar um tapa na cabeça dele. Deus podia muita coisa. Mas Deus estar em Cristo, ninguém sabia. Essa é a maior. Eu vou te fazer entender isso, compreender. Diga comigo, Deus. Diga, eu creio em Deus. Diga, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Diga, o Deus de Moisés. Diga, Deus de Elias. Deus dos profetas. Fala para o seu irmão, esse Deus estava em Cristo. Esse Deus estava em Cristo, o Criador. Você quer maior revelação que essa? Deus abriu o mar vermelho. Deus criou os céus e a terra. Olha que coisa grande. Então, fala para o seu irmão, mas ele estava em Cristo. Ele estava em Cristo, Abba Pai. Ele entrou, ele estava em Cristo. Alô, sabe o Deus que criou os céus e a terra? Sabe o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Sabe o Deus de Moisés? Sabe o Deus de Davi? Sabe o Deus de Salomão? Sabe o Deus dos profetas? Então ninguém viu, ninguém percebeu, mas ele estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo, Abba Pai, o mundo, perdoando os pecados, salvando, libertando. Deus estava em Cristo, ninguém sabia, ninguém viu, ninguém percebeu isso. Só Paulo, porque ele foi revelado. A maior revelação da Bíblia. É a maior revelação da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, é a maior. Todo mundo, cadê Deus? Vamos esperar Deus, vamos orar a Deus. Diga para o seu irmão, e ele estava em Cristo. Todo mundo buscando a Deus e ele em Cristo. Todo mundo esperando a Deus e ele em Cristo. Abba Pai. Diga para o seu irmão, Deus estava em Cristo. Isso é uma interpretação? Não, porque senão Salomão poderia ter tido um homem mais sábio. Deus estava em Cristo, era uma grande revelação. Quem está entendendo? A revelação, irmãos, ela foi dada a Paulo. Todos já sabem disso. Aqui em Gálatas 1, Paulo fez questão de deixar claro no verso 11, ó, o evangelho que eu prego eu não aprendi nem recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E Paulo, ele fazia questão de deixar claro que o que ele pregava e ensinava não era interpretação dele. Era pura revelação. Veja Gálatas 2. Vou continuar na segunda parte, tá? O tema de hoje, revelação
versus interpretação, parte 1. Eu vou ter que continuar na segunda parte porque eu não falei nada ainda. Ainda vou ter que te explicar o que é interpretação. Ah, mas o pastor lá disse e mostrou na Bíblia. Isso é interpretação, irmão. Paulo falou igual esse pastor? Não, Paulo não falou igual. Então não é revelação. Então é interpretação. Porque não tem 2, 3, 4, 5 revelação. A revelação é uma só. E a revelação já foi dada. Que é o fundamento. Abba Pai. Que é Jesus Cristo. Não tem outra revelação. Não existe. Não existe outra revelação. Agora, se o pastor, se o apóstolo, se o pregador está falando outra coisa, é preciso você ouvir a frase ou as frases que o tal pastor está falando, para saber se ele está falando o que está escrito como Paulo disse, ou se ele está dando a interpretação dele, como ele vê, acha e pensa que é. Por isso que nós não andamos por interpretações de ninguém. E por isso que eu falo como está escrito. Todos os dias eu recebo perguntas no e-mail, no WhatsApp, no Facebook. Todos os dias eu recebo perguntas. Sabe como que eu respondo? Como está escrito. Eu não falo uma vírgula do que eu penso ou eu acho. Eu não interpreto. Apóstolo, o que você acha? Vi falar que o diabo foi aniquilado. O que você acha disso? Eu não tenho que achar nada. Aí eu coloco assim, irmão, está escrito, Hebreus 2,14, visto que os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Acabou, eu não tenho que achar nada, é o que está escrito. Eu não aceito. Ah, então isso é um problema seu, que não tem nada a ver com isso aí. Eu não concordo, também não tem nada a ver com isso. Eu não creio nunca. Não tem nada a ver com isso, irmão. Eu não estou aqui para fazer alguém crer, eu não estou aqui para forçar alguém a entender, eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para anunciar a revelação que Deus deu a Paulo. Se você vai crer ou não, já não é comigo. Se você vai seguir ou não, não é comigo. Quem está me percebendo? Está percebendo onde está o foco? Eu não quero que você creia em mim. Aliás, nunca digam, o meu pastor disse. Não, o seu pastor não disse nada. Meu apóstolo falou que o diabo... Seu apóstolo não te falou nada. Quem falou foi Paulo. É a Bíblia que diz que ele foi aniquilado. Mas não é assim não. Bom, se você acha que não é assim, você perguntou o que eu acho do diabo, eu não respondi o que eu acho. Eu respondi o que está escrito. Aí se você não crê, é outra história. Aí para a conversa. Quem está entendendo? Quer escrever isso? Toda resposta a quaisquer pergunta bíblica tem que ser bíblica. Se alguém te perguntou do diabo, você tem que responder pela Bíblia. Se alguém te perguntou, o que você acha? Tem que batizar ou não tem que batizar? Não, eu não acho nada. Em Romanos 6,3 diz que nós já fomos batizados, Paulo diz. E em Efésios 4,5 ele diz que o batismo é um só. Eu não acho nada, é o que está escrito ali. Quando você age assim, você está falando segundo a palavra de Deus e se escondendo atrás da palavra. Você não tem que defender Deus. Tem pessoas que não entenderam isso ainda, né? Mas eu vou abrir uma igreja, aí tem só uma pessoa. Nossa, uma vergonha. Vergonha por quê? Do que você está com vergonha? Mas vou pregar só para 1, para 2, para 3? Eu não estou te entendendo, irmão. Você não é servo de Deus? Você não foi escolhido por Deus? Você não foi chamado por Deus? Não estou te entendendo. Você foi chamado para pregar a palavra. Se é para 1, ou se é para 1 milhão, ou para uma cidade, para um país, isso não muda nada. Você foi chamado para pregar a palavra. Está claro ou não está claro? É que me perguntaram, o que eu tenho que responder? Diga o que está escrito. Estão entendendo? Irmão, vocês não têm problema nenhum. O que eu vou falar? Porque, pastor, me mandaram no meu Face o que eu acho. Se a igreja vai ser arrebatada ou se não vai. Me perguntaram, você acha que vai ser? Pastor, o que eu tenho que responder? Responde o que Paulo falou, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Que os que estiverem vivos serão arrebatados, os que morreram vão ressurgir e vão se encontrar com o Senhor nos ares, estarão para sempre com o Senhor. Mas ele não crê nisso. Isso é um problema dele.
Se ele te perguntou o que você acha do arrebatamento, você responde como está escrito. E o resto é com o Espírito Santo. Não é você que tem que defender, é o Espírito Santo que defende a palavra de Deus. Está claro ou não está claro? Bom, vamos ficar de pé e vamos terminar essa reunião. Eu vou continuar na próxima reunião, tá? A segunda parte. Revelação versus interpretação. Quem está entendendo, por favor? Diga, eu estou ouvindo sobre o que é revelação. Diga, Deus estava em Cristo. Diga, isso é uma revelação. Diga, reconciliando consigo mesmo o mundo. Diga, isso é uma revelação. Diga, não imputando aos homens os seus pecados. Diga, isso é uma revelação. Ninguém pode mudar isso, irmão. Ninguém pode mudar. Pode não crer. Não creio, não aceito, não concordo. No problem. Tem problema nenhum. O que não pode é mudar. Porque ninguém pode pôr outro fundamento. Está claro ou não está claro? Senhor Jesus, graças te damos pela tua revelação, graças te damos pelo teu Espírito habitar em nós, e graças te damos pela revelação da tua palavra, Abba Pai. Senhor, que os teus anjos nos levem em paz, como está escrito, que eles nos sustentarão em suas mãos. O Senhor dá ordem aos anjos, Abba Pai, Ele dá ordem aos anjos para que não tropecemos em pedra alguma. Os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que receberam a salvação. Por isso, graças te damos em tudo, te damos graças. E digo eu e não o Senhor, que vocês tenham uma semana maravilhosa, cheia de paz, de sabedoria, de entendimento, de revelação, de graça, de prosperidade, de saúde. Deus testifique contigo por meio de sinais, prodígios, vários milagres e dons do Espírito Santo. E agora digo eu de todo o meu coração, graça e paz, abençoados. Me aguarde na segunda parte. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Graça e paz, abençoados. Ande na revelação. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André. Segunda, quarta e sexta, às 19h30. E aos domingos, às 18h. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.